O povo de Cristo, imitadores de Cristo. Sermão número 21, ministrado na manhã de domingo, 29 de abril de 1855, pelo reverendo Charles Spurgeon, em Exeter Hall, Londres, Inglaterra. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Vejam que mudança a graça divina provoca numa pessoa e em quão pouco tempo. Esse mesmo Pedro, que pouco antes seguia seu mestre à distância e com juramentos e maldições negava conhecê-lo, agora está lado a lado com o amado João, declarando ousadamente que não há salvação em nenhum outro nome senão no de Cristo, e pregando a ressurreição dos mortos por meio de agonizantes sacrifícios do Senhor. Os escribas e fariseus logo descobrem a razão de sua intrepidez. Acertadamente, eles supõem que não é devido aos estudos ou talentos de Pedro e João, pois nenhum e nem outro tinha instrução. Eles tinham sido treinados como pescadores. Sua educação era o conhecimento do mar, no ofício de pescadores, nada mais do que isso. Sua ousadia, portanto, não podia vir da autossuficiência do conhecimento, mas do Espírito do Deus vivo. Sua coragem também não vinha de sua posição, pois posição pessoal confere às pessoas certa dignidade, fazendo-as falar com suposta autoridade, mesmo que elas não tenham talento ou genialidade. Mas estes homens eram, como diz o texto original, idiotai, homens simples, sem cargo oficial, homens sem patente ou posição. Quando veem a ousadia de Pedro e João e percebem que eles são iletrados e incultos, as autoridades do povo e os escribas ficaram maravilhados, chegando acertadamente à conclusão da origem de seu poder. Eles tinham estado com Jesus. Suas conversas com o príncipe de luz e glória, sustentadas como também deviam saber pela influência do Espírito Santo, sem a qual até mesmo esse importante exemplo santo teria sido em vão, tornaram-nos ousados pela causa do seu mestre. Ah, queridos irmãos, como seria bom se essa condenação, irrompida dos lábios dos inimigos, pudesse também ser forçado pelo nosso próprio exemplo. Se vivêssemos como Pedro e João, se nossas vidas fossem epístolas vivas de Deus, conhecidas e lidas por todos os homens, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 2. Se sempre que fôssemos vistos, as pessoas soubessem que estivéssemos com Jesus, seria uma ótima coisa para este mundo e uma bênção para nós. É sobre isso que quero lhes falar esta manhã. E pela graça que me for concedida por Deus, vou me esforçar para estimular suas lembranças e exortá-los a imitar Jesus Cristo, nosso modelo celestial, para que as pessoas percebam que vocês são discípulos do Santo Filho de Deus. Portanto, em primeiro lugar, vou falar sobre o que os cristãos devem ser, depois, quando é que ele deve ser assim, a seguir, por que ele deve ser assim, e por último, como ele pode ser assim. Primeiro, com a ajuda de Deus, então, primeiramente vamos falar sobre o que o crente deve ser. O cristão deve ter uma incrível semelhança com Jesus Cristo. Lemos sobre aquilo que Cristo fez, tudo escrito com beleza e eloquência, e ficamos admirados com o talento das pessoas que escreveram tão bem a sua história. Mas a melhor parte da história de Cristo é a sua biografia viva, escrita nas palavras e atitudes do seu povo. Se nós, queridos irmãos, fôssemos o que professamos ser, se o Espírito do Senhor estivesse no coração de todos os seus filhos, como desejamos, e se, ao invés de termos tantos crentes professos por mera formalidade, todos fôssemos possuidores daquela graça vital, vou lhes dizer, não só o que deveríamos ser, mas o que seríamos. Seríamos retrato de Cristo, sim, com tal semelhança com Ele, que o mundo não teria como nos resistir por uma hora sequer, dizendo: bem,
parece que há alguma semelhança, mas quando nos visse, exclamaria: ele esteve com Jesus, foi ensinado por ele e é como ele. Ele sabe exatamente quem é o Santo de Nazaré e age como ele no seu dia a dia. Para discorrer sobre este ponto, será necessário pressupor que, quando afirmamos que as pessoas devem ser tal e tal coisa, estamos nos referindo ao povo de Deus. Não queremos falar de forma legalista. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Os cristãos creem que devem guardar todos os preceitos de Deus, não porque a lei os obrigue a isso, mas porque são constrangidos pelo Evangelho. Eles acreditam que, tendo sido redimidos pelo sangue divino, tendo sido comprados por Jesus, eles têm mais razões para guardar seus mandamentos do que se estivessem sob a lei. Eles se consideram milhares de vezes mais devedores a Deus do que se estivesse sob a dispensação mosaica. Não pela força, não pela obrigação, não pelo medo do chicote ou pela escravidão da lei, mas pelo amor puro e desinteressado e pela gratidão a Deus, ele se dispõe a servi-lo, procurando ser realmente israelita em quem não há dolo. Falo isso para ninguém pensar que estou pregando as obras como meio de salvação. Jamais cederei nesse ponto. Sempre vou sustentar que, pela graça, somos salvos, não por nós mesmos. No entanto, devo igualmente testificar que, onde está a graça de Deus, ela produzirá boas obras. Sempre vou exortá-los a isso, ao passo que a prática de boas obras geralmente é esperada entre cristãos. Além disso, quando digo que um crente deve ter uma semelhança notável com Jesus, não creio que ele vai exibir perfeitamente todas as características de nosso Senhor e Salvador. Entretanto, meus irmãos, apesar da perfeição estar fora do nosso alcance, isso não deve diminuir o ardor do nosso anseio por ela. O artista, quando pinta, sabe muito bem que não será capaz de superar Apis, renomado pintor da Grécia Antiga. Mas isso não o desanima. Ele usa o pincel com todo o empenho, a fim de poder, de alguma forma, se assemelhar ao grande mestre. Da mesma forma, o escultor, mesmo sabendo que nunca será como Praxíteles, o mais renomeado escultor grego do século IV a.C., irá esculpir o mármore procurando deixá-lo o mais parecido possível com o modelo. O cristão, igualmente, não obstante saber que nunca estará à altura da completa excelência e perceba que, na terra, nunca será a imagem exata de Cristo, ainda a tem diante de si e mede suas próprias deficiências pela distância entre si mesmo e Jesus. Ele o fará esquecendo-se de tudo o que ficou para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Avançando e gritando: Excelsior! Palavra latina que significa mais alto, mais elevado, supremo, subindo e desejando cada vez mais ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Assim sendo, em primeiro lugar, o cristão deve ser como Cristo em sua ousadia. Esta é uma virtude que hoje chamamos de atrevimento, mas a graça é igualmente valiosa, seja qual for o nome dado a ela. Suponho que, se os escribas tivessem dado uma definição para Pedro e João, eles os chamariam de atrevidos. Jesus Cristo e seus discípulos foram notáveis por sua coragem. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Jesus Cristo nunca bajulou os ricos. Ele nunca se dobrou diante dos nobres e poderosos. Ele sempre ficou de cabeça erguida, um homem diante dos homens, um profeta do povo, falando ousadamente e livremente o que pensava. Você não se admira daquele feito poderoso de Jesus quando ele foi à cidade onde tinha vivido e sido criado? Sabendo que um profeta não tinha honra na sua própria terra ao receber o volume sagrado, seu ministério mal tinha começado. Sem tremor, ele o desenrolou. E qual texto escolheu para ler? A maioria das pessoas indo à sua própria terra teria escolhido um assunto mais palatável, a fim de ganhar fama. No entanto,
qual foi a doutrina pregada por Jesus naquela manhã? A mesma que em nossa época é desprezada e odiada, a doutrina da eleição. Ele abriu as Escrituras e começou a ler. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarapta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Lucas capítulo 4, versículo do 25 ao 27. E então ele começou a lhes dizer como Deus salva a quem lhe agrada e redime a quem quer. Eles rangeram os dentes, expulsaram-no da cidade e o levaram ao cimo do monte para o lançarem de lá. Lucas capítulo 8, versículo 28 e 29. Você não fica maravilhado com a sua intrepidez? Ele viu os dentes deles rangendo, sabia que seus corações ardiam de hostilidade, enquanto sua boca destilava vingança e malícia, mas ainda assim ficou como o anjo que fecha a boca de leões. Ele não os temeu. Fielmente proclamou que sabia ser a verdade de Deus e continuou lendo, a despeito de todos eles. Seus discursos eram assim. Se visse um escriba ou um fariseu na congregação, ele não escondia o jogo, apontava o dedo e dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo 29. E quando um doutor da lei lhe disse: mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Lucas capítulo 11, versículo 45. Ele replicou: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Lucas capítulo 11, versículo 46. O que ele dizia era a mais pura verdade. Ele não conhecia o temor do homem, ele não tremia diante de ninguém. Ele se destacava como o escolhido de Deus, ungido acima de seus pares, sem se importar com a opinião das pessoas. Meus amigos, sejam como Cristo. Não sigam essas religiões da moda, religiões exibidas apenas nas salas de visitas dos crentes, que só florescem em ambiente de estufa e só podem ser percebidas em boa companhia. Não. Se vocês são servos de Deus, sejam como Jesus Cristo, ousados pelo seu Mestre. Nunca se envergonhem da sua própria religião. Sua profissão de fé nunca os envergonhará. Cuidem também para nunca envergonhá-la. Seu amor por Cristo nunca será uma desonra para vocês. Pode ser que traga algum menosprezo passageiro por parte de seus amigos ou alguma difamação por parte dos inimigos. Mas continuem firmes e logo se esquecerão das calúnias. Resistam e estarão entre os glorificados, honrados até mesmo por aqueles que os desprezaram, quando Jesus vier para ser glorificado pelos anjos e admirados por aqueles que o amam. Sejam como Jesus, valentes pelo seu Deus, a fim de que, quando as outras pessoas virem sua ousadia, digam: ele esteve com Jesus. No entanto, um único traço não nos dará o retrato de uma pessoa. Da mesma forma, somente a ousadia nunca o fará semelhante a Cristo. Algumas pessoas são muito nobres, mas levam sua coragem ao extremo. Por isso, são caricaturas de Cristo, não retratos dele. Precisamos unir nossa ousadia com a beleza do Espírito de Jesus. Que a coragem seja o bronze e o amor, o ouro. Que os dois sejam misturados a fim de produzir o rico metal coríntio, próprio para a fabricação do belo portão do templo. Que o seu amor e a sua coragem andem de mãos dadas. Quem é ousado pode, de fato, realizar maravilhas. John Knox fez muitas coisas, mas se tivesse tido um pouquinho de amor, talvez tivesse feito muito mais. Lutero foi um conquistador. Paz às suas cinzas e honra ao seu nome. Apesar de o vermos de longe, pense que,
se às vezes ele tivesse usado um pouco de brandura, se, embora fosse firme na ação, mas suave na maneira, e falado com um pouco mais de gentileza, poderia ter feito um bem ainda maior. Portanto, irmãos, mesmo sendo ousados, também devemos imitar o amor de Jesus. Uma criança se achega a ele e ele a toma nos braços. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Mateus capítulo 19, versículo 14. Uma viúva acaba de perder o único filho e ele se compadece diante do esquife e com uma palavra restaura a vida ao morto. Lucas capítulo 7, versículo 12 e 15. Ele vê um paralítico, um leproso ou um homem confinado à sua cama. Ele fala, eles se levantam e são curados. Ele viveu para outros, não para si mesmo. Seus constantes labores foram sem qualquer motivação, exceto o bem daqueles que viviam no mundo. E acima de tudo, vocês conhecem o grande sacrifício que ele fez quando consentiu em dar a própria vida pelo homem, quando no madeiro, tremendo em agonia, lutando com um sofrimento extremo, ele se submeteu à morte pelo nosso bem, para que pudéssemos ser salvos. Eis em Cristo o amor consolidado. Ele foi um poderoso pilar de benevolência. Assim como Deus é amor, Cristo também é amor. Ó cristão, sejam também cheios de amor, que seu amor e a sua caridade sejam dispensados a todas as pessoas. Não digam, aquecei-vos e fartai-vos. Tiago capítulo 2, versículo 16. Mas repartam com 7 e ainda com 8. Eclesiastes capítulo 11, versículo 2. Se não é possível imitá-lo e destrancar as portas da prisão, se não é possível suportar a dor e o sofrimento, cada um dentro de sua esfera de atuação, fale palavras bondosas e haja com gentileza. Faça Cristo reviver na bondade de sua vida. Se há uma coisa elogiável no cristão, é a virtude da amabilidade. É amar o povo de Deus, é a igreja, as pessoas do mundo, a todos. No entanto, há muitos cristãos amargos em nossas igrejas, os quais têm dentro de si tanto vinagre e fel misturado que mal conseguem falar uma palavra amável. Eles acham que é impossível defender sua religião sem alterações apaixonadas. Não conseguem falar em nome de seu desonrado mestre sem ficar com raiva de seus oponentes. E, se alguma coisa está errada, seja em casa, na igreja ou em qualquer outro lugar, eles acham que é seu dever fechar a cara e desafiar quem quer que seja. Eles são como icebergs isolados. Ninguém quer chegar perto deles. Eles flutuam no mar do esquecimento até que, finalmente, derretem e somem. Embora sejam boas almas, ficaremos satisfeitos se só as encontrarmos no céu. Ficamos bem felizes em nos livrar delas aqui na terra. Elas são tão indigestas que, para nós, seria melhor passar a eternidade com elas no céu a ficar 5 minutos em sua companhia na terra. Portanto, não sejam assim, meus irmãos. Imitem a Cristo na força de seu amor. Falem com gentileza, ajam com gentileza e façam tudo com gentileza, para que todos possam dizer de vocês: eles estiveram com Jesus. Outra característica excelente na vida de Cristo foi sua profunda e sincera humildade. Nisto também devemos imitá-lo. Embora não devamos nos retrair ou nos curvar, longe disso, pois somos pessoas livres, libertos pela verdade e andamos neste mundo iguais a todos, sem sermos inferiores a ninguém. Ainda assim, devemos nos esforçar para sermos como Cristo, sempre humildes. Ó cristão orgulhoso, pois mesmo sendo um paradoxo, creio que deve haver alguns, pois eu não seria tão intransigente a ponto de dizer que não há. Se és realmente cristão, digo-te para levares em consideração as atitudes de teu mestre, conversando com as crianças, sujeitando a majestade de sua divindade para falar à humanidade, tabernaculando com os camponeses da Galileia
E então, ó profundidade da condescendência incomparável, lavando os pés dos discípulos e secando-os com a toalha após a ceia. Este é o teu mestre, a quem professas adorar. Este é o teu Senhor, a quem adoras. Mas alguns de vós, que vos considerais cristãos, sequer falais com quem não se veste da mesma forma, ou que não ganha a mesma quantia anual. É bem verdade que na Inglaterra, um soberano, moeda equivalente a 20 shillings, nunca falará com um shilling, e um shilling nunca notará um 6 pence. E um 6 pence zombará de uma moedinha de um penny. No entanto, não deve ser assim com os cristãos. Devemos esquecer a classe social, a condição e a posição quando estamos na igreja de Cristo. Lembra-te, cristão, de como foi o teu mestre, um homem dos pobres. Ele viveu com eles e comeu com eles. E vós andareis de nariz empinado, empertigados, olhando com insuportável desprezo para os miseráveis vermezinhos? Quem sois vós? Os mais desprezíveis de todos, pois vossos adornos e artifícios vos deixam orgulhosos. Almas lamentáveis e desprezíveis que sois, como pareceis pequenos aos olhos de Deus. Cristo foi humilde, ele se humilhou para poder servir aos outros. Ele não teve orgulho, ele foi um homem humilde, um amigo de publicanos e pecadores, que viveu e andou com eles. Portanto, cristão, sê como teu mestre, alguém que pode se humilhar, sim. Sê tu aquele que não pensa em se humilhar, mas considera os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que considera uma honra sentar-se ao lado dos pobres do povo de Cristo e diz: se meu nome for escrito na parte mais obscura do livro da vida, isso é suficiente para mim. Tão indigno sou de ser por ele notado. Seja como Cristo em sua humildade. E assim, eu poderia continuar, queridos irmãos, falando de várias outras características de Cristo Jesus, mas como vocês podem se lembrar delas tão bem quanto eu, não vou falar mais. É muito mais fácil se sentar e descrever Jesus Cristo, pois ele está delineado em sua palavra. Creio que me faltaria tempo para lhes dar uma imagem completa dele, mas deixe-me dizer o seguinte: imitem-no em sua santidade. Ele era zeloso pelo seu Senhor? Sejam vocês também. Andem por aí fazendo bem. Não perca tempo. Ele é precioso demais. Jesus negava a si mesmo, jamais buscando o seu próprio interesse. Faça o mesmo. Ele era piedoso? Sejam fervorosos em suas orações. Ele se submetia à vontade do Pai? Da mesma forma, submetam-se a ele. Ele era paciente? Aprendam a ser tolerantes. E, acima de tudo, como a característica mais sublime de Jesus, tentem perdoar seus inimigos como ele perdoou, e que as magníficas palavras do Mestre: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 24. Ressoem sempre em seus ouvidos, quando estiverem prestes a se vingar, quando a raiva aflorar. Puxem as rédeas imediatamente e cuidem para não perder o controle. Lembre-se, raiva é insanidade temporária. Perdoe como se esperam ser perdoados. Amontoem brasas vivas sobre a cabeça de seus inimigos, sendo bondosos para com ele. Romanos capítulo 12, versículo 20. Pagar o mal com o bem. Lembre-se, é ser semelhante a Cristo. Sejam semelhantes então. Portanto, de todas as formas e por todos os meios, vivam de tal maneira que seus inimigos possam dizer: ele esteve com Jesus. Segundo, agora, quando é que os cristãos devem ser assim? Digo isso porque existe uma ideia no mundo de que as pessoas devem ser muito religiosas no domingo, mas não importa o que serão na segunda-feira. Quantos pregadores são religiosos no domingo, mas totalmente ímpios durante o resto da semana? Quanto há que vão à casa de Deus com semblante solene,
cantam junto com os outros e fingem orar, mesmo sem sentir nada, mas que estão em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos capítulo 8, versículo 23. Isso se aplica a algumas pessoas aqui presentes. Quando, então, um cristão deve ser como Jesus Cristo? Será que há um momento em que ele pode tirar seu uniforme, quando o guerreiro pode tirar sua armadura e ser como as outras pessoas? Não mesmo. Que em todo o tempo e em todos os lugares o cristão seja aquilo que professa ser. Lembro-me de ter conversado há algum tempo com uma pessoa que disse: não gosto das visitas que vêm à minha casa e começam a falar sobre religião. Acho que devemos ser religiosos somente nos domingos, quando vamos à casa de Deus, mas não na sala de estar de casa. Eu lhe disse que haveria muito trabalho para os estofadores se só houvesse religião na casa de Deus. Como assim? Ela perguntou. Ora, respondi. Deveríamos ter camas adequadas em todos os locais de culto, pois certamente precisamos da religião para morrer e, consequentemente, todos gostariam de morrer lá. Sim, no final, todos nós precisamos das consolações de Deus. Mas como podemos esperar gozá-las se não obedecemos os preceitos da religião durante a vida? Irmãos, deixe-me dizer, sejam como Cristo em todos os momentos, imitem-no em público. A maioria de nós vive em algum tipo de comunidade. Muitos são chamados a trabalhar diante de seus semelhantes todos os dias. Somos observados, nossas palavras são ouvidas, nossa vida é examinada, esmiuçada. O mundo, com seus olhos de águia, não deixa passar nada, observa tudo o que fazemos e somos alvos de críticas acirradas. Vivamos a vida de Cristo em público. Cuidemos para que nosso Mestre seja visto, não nós mesmos, a fim de podermos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuidem para levar isso para a igreja também, vocês que já são membros. Sejam como Cristo na igreja. Quantos aqui não são como Diótrefes, buscando preeminência? 3 João capítulo 1, versículo 9. Quantos não estão tentando ter notoriedade e poder sobre seus irmãos, ao invés de se lembrar que a regra fundamental em nossas igrejas é que todos são iguais, iguais como irmãos, iguais para serem recebidos como tais? Portanto, tenham também o Espírito de Cristo em suas igrejas, onde quer que estejam, que seus irmãos digam de vocês: ele esteve com Jesus. E o mais importante, cuidem para que haja cristianismo em suas casas. Uma casa religiosa é a melhor prova da verdadeira piedade. Não é a igreja, é a minha casa. Não é o meu ministro, companheiro no lar. Podem melhor avaliar quem sou. É o empregado, o filho, a esposa, o amigo, que podem falar sobre o meu verdadeiro caráter. Uma boa pessoa tornará a sua casa melhor. Certa vez, Roland Hill, popular pregador britânico, disse que ele não acreditava que uma pessoa pudesse ser um verdadeiro cristão se seu cônjuge, seus filhos, seus empregados e até mesmo seu gato e seu cachorro não fossem exemplares. Isso é ser crente. Se sua casa não é a melhor por causa de seu cristianismo, se as outras pessoas não puderem dizer: esta é uma casa melhor que as outras, não se engane. Você não tem nada da graça de Deus. Que o seu empregado, ao deixar o emprego, não diga: bem, a religiosidade dessa família é meio esquisita. Ninguém orava pela manhã. Eu começava o dia com o meu trabalho enfadonho. Ninguém orava à noite. E aos domingos eu tinha que ficar em casa. Uma vez a cada 15 dias, às vezes eu podia sair à tarde, quando não havia para onde ir, e ouvir um sermão sobre o Evangelho. Meu senhor e minha senhora iam, é claro, a um lugar onde ouviam o bendito Evangelho de Deus. Isso era muito importante para eles. Quanto a mim, porém, tinha de ficar com as obras de algum pároco sobrecarregado depois do almoço. Com certeza, quem é cristão não age assim. Não. Pratique sua piedade em sua família. Que todos digam que você vive sua religião na prática.
Que isso fique claro na sua casa e no mundo inteiro. Cuide de seu caráter lá, pois quem somos em casa é quem realmente somos. Nossa vida longe de casa, com frequência, é uma parte emprestada, a parte de um ator em uma grande cena. Em casa, no entanto, o encanto é removido e as pessoas são o que são. Cuide de seus deveres domésticos. Outra vez, irmãos, antes que eu deixe esse ponto, imitem Jesus em secreto. Quando ninguém mais estiver vendo, somente Deus, quando as trevas o encobrirem, quando estiverem longe da observação dos mortais, sejam como Jesus Cristo. Lembrem-se do fervor de Jesus, da sua devoção secreta, quando depois de pregar o dia inteiro, ele se esgueirou nas sombras da noite para suplicar a ajuda de Deus. Lembre-se de como sua vida toda foi constantemente sustentada pela doce influência do Espírito Santo derivada da oração. Cuidem da sua vida secreta, a fim de que, quando ela for lida naquele último grande dia, vocês não fiquem envergonhados. Sua vida íntima está escrita no livro de Deus, o qual um dia será aberto diante de vocês. Se a vida inteira de algumas pessoas fosse conhecida, de forma alguma seria vida, seria morte. Sim, mesmo de alguns cristãos verdadeiros, é possível dizer que quase não há vida. Uma existência empurrada com a barriga, uma rápida oração diária, um suspiro, o suficiente para manter a sua alma viva, nada mais. Ó irmãos, lutem para ser como Jesus Cristo. Queremos mais orações secretas neste momento. Tive muito medo durante toda essa semana. Não sei se é verdade ou não, mas quando sinto algo assim, gosto de compartilhar com os irmãos da minha própria congregação. Estremeço só de pensar que, estando longe de nosso próprio lugar, a capela de New Park Street estava passando por reformas e a congregação estava temporariamente se reunindo no Exeter Hall, um salão de festa alugado. Vocês deixam de orar com tanto fervor quanto antes. Lembro-me de seus gemidos e de suas súplicas fervorosas, de como lotavam a casa de oração e suplicavam a ajuda de Deus para o seu servo. Neste momento, não podemos nos reunir daquela forma, mas vocês ainda oram em particular? Será que me esqueceram? Deixaram de clamar a Deus? Oh, meus amigos, eu lhes suplico com todas as minhas forças, lembre-se de quem eu sou e o que eu sou, apenas uma criança com pouca educação, pouco conhecimento, habilidade ou talento. E aqui sou chamado, semana após semana, para pregar a tanta gente. Amados, ainda orais por mim? Será que Deus não se agrada de ouvir as vossas orações 1.000.000 de vezes? Cessareis agora, quando um poderoso avivamento está ocorrendo em tantas igrejas? Parareis justamente agora com vossas petições? Não, não. Ide para vossas casas e dobrai os joelhos. Suplicai a Deus para que ainda possais levantar as mãos como Moisés no cimo do outeiro, a fim de que Josué, lá embaixo, pudesse lutar contra os amalequitas e vencer. Êxodo capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Esta é a hora da vitória. Vamos perdê-la? Esta é a maré alta que nos fará flutuar sobre os recifes. Agora, vamos orar com fervor, clamando ao Espírito de Deus que encha as velas da nossa embarcação. Vós que amais a Deus de todos os lugares, de todas as denominações, lutai por vossos ministros, orai por eles. Por que Deus não derramaria o seu Espírito mesmo agora? Qual a razão pela qual nos seriam negadas épocas iguais à do Pentecostes? Por que não nos prostramos como uma poderosa multidão diante dele, neste mesmo instante, e rogamos por amor do seu Filho, que ele reaviva sua igreja decadente? E então todos veriam que somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. E agora, em terceiro lugar, por que os cristãos devem imitar a Cristo? A resposta é fácil e natural. Em primeiro lugar, os cristãos devem ser como Cristo pelo seu próprio bem.
pelo bem de sua honestidade, de sua reputação, que não sejam considerados mentirosos diante de Deus e dos homens, pela sua própria saúde, se quiserem ser protegidos do pecado e impedidos de se desviar, que imitem o Senhor Jesus. Pela sua própria felicidade, se quiserem beber vinho bem clarificado, Isaías capítulo 25, versículo 6. Se quiserem gozar da santa e doce comunhão com Jesus, se quiserem ficar acima dos cuidados e tribulações deste mundo, que imitem Jesus Cristo. Ó, caros irmãos, não existe nada tão proveitoso que lhes dê tanta prosperidade, tanta ajuda, que os faças caminhar tão depressa para o céu. Mantenham suas cabeças erguidas e seus olhos radiantes de glória, como a semelhança com Jesus Cristo. É quando, pelo poder do Espírito Santo, vocês são capazes de andar com Jesus nas suas próprias pegadas, trilhando nos seus caminhos. São mais felizes e mais reconhecidos como os filhos de Deus, pelo seu próprio bem, irmãos. E eu lhes digo, seja como Cristo. A seguir, por amor à sua religião, empenhem-se em imitar Jesus. Ah, pobre religião! Tem sido fortemente atacada por cruéis inimigos, mas nem a metade do que tens sido ferida por próprios teus amigos. Ninguém te fere tanto, ó cristianismo, quanto aqueles que professam ser teus seguidores. Quem é que fere a bela mão da piedade? É o professo que não vive à altura da sua profissão de fé, aquele que sob pretexto entra no aprisco, nada mais sendo do que lobo em pele de cordeiro. Tais pessoas, senhores, prejudicam o evangelho mais que quaisquer outras, mais que o infiel escarnecedor, mais que o crítico mordaz. Elas prejudicam a nossa causa, a qual professam amar, mas suas ações desmentem o seu amor. Cristão, amas esta causa? O nome do amado Redentor é precioso para ti? Queres ver os reinos do mundo se tornarem os reinos de nosso Senhor e seu Cristo? Desejas ver o soberbo humilhado e o poderoso abatido? Anseias pela alma do pecador perdido e queres ganhá-la e salvá-la do fogo eterno? Desejas impedir que ela caia nas regiões dos condenados ao inferno? É teu desejo que Cristo veja a luta da sua alma e fique muito satisfeito? Será que teu coração anseia pela alma imortal de teus companheiros? Desejas vê-los perdoados? Sê então coerente com a tua religião. Anda na presença do Senhor, na terra dos viventes. Salmos capítulo 116, versículo 9. Comporta-te como um eleito de Deus. Lembre-te de como as pessoas devem ser em santo procedimento e piedade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Esta é a melhor forma de converter o mundo. Sim, tal conduta faria mais até mesmo que os trabalhos missionários, por mais excelentes que sejam. Que todos vejam que a nossa conduta é superior à dos demais. Só então poderão acreditar que há alguma coisa em nossa religião. Contudo, se nos veem de modo totalmente contrário àquilo que declaramos, o que irão dizer? Esses crentes não são melhores que os outros. Por que deveríamos andar no meio deles? E eles estarão totalmente certos. Isso é apenas bom senso. Ah, meus amigos, se amais a religião por amor a ela, sede coerentes e andai no amor de Deus. Segui a Cristo Jesus. Então, colocando na forma mais enfática possível, deixe-me dizer, por amor a Cristo, esforcem-se para ser como Ele. Ah, se eu pudesse trazer o agonizante Senhor Jesus aqui e deixá-lo falar com vocês. Minha própria língua está presa nesta manhã, mas eu faria seu sangue, suas cicatrizes e suas feridas falarem. Pobres bocas emudecidas, peço a cada uma delas que fale em seu nome. Jesus estaria aqui nesta manhã e lhes mostraria suas mãos. Meus amigos, ele diria, olhai para mim, estas mãos foram cravadas por vós, e vede o meu lado, ele foi aberto como fonte da vossa salvação. Vede meus pés,
ali entraram os cravos cruéis. Cada um destes ossos foi deslocado por amor de vós. Estes olhos jorraram torrentes de lágrimas. Esta cabeça foi coroada de espinhos. Este rosto foi esbofetado. Este cabelo puxado. Meu corpo se tornou fonte de dor e agonia. Estremeço pendurado no sol ardente, e tudo isso por vós, meu povo. Não me amareis agora? Rogo que sejais como eu. Porventura existe pecado em mim? Não. Credes que sou mais justo que milhares de justos e tenho mais amor que milhares de amores? Acaso vos tenho prejudicado? Pelo contrário, não fiz tudo pela vossa salvação? Não estou agora mesmo sentado ao lado do trono de meu Pai intercedendo por vós? Se me amas, cristãos, ouve esta palavra, que as doces sílabas ecoam para sempre em teus ouvidos, como o som ressonante de sinos prateados. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Ó cristão, que esse "se" fique contigo nesta manhã. Se me amas, glorioso Redentor. É mesmo um "se"? Precioso Cordeiro crucificado, pode haver um "se"? O quê? Quando vejo teu sangue derramado, é um "se"? Sim, choro ao dizer que é um "se". Muitas vezes, meus pensamentos se tornam um "se", e minhas palavras com frequência querem dizer "se". Mas, ainda assim, creio que minha alma sente que não é um "se". Nem os meus olhos a luz é tão querida, nem a amizade tão doce. Sim, eu te amo, sei que te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pode dizer o cristão. Bem, então, diz Jesus, olhando para baixo com afetuosa aprovação: já que tu me amas, guarda os meus mandamentos. Ó amado, existe razão mais forte que esta? É o argumento do amor e da afeição. Sê como Cristo. Uma vez que a gratidão requer obediência, assim o mundo saberá que estivestes com Jesus. Quarto, então choras, e percebo que sentes a força da piedade, e alguns estão se perguntando: como posso imitá-lo? Assim é a minha tarefa, antes que saia daqui, dizer-lhes como pode ser transformados à imagem de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, queridos amigos, em resposta à sua pergunta, deixe-me lhes dizer que vocês devem conhecer Cristo como seu Redentor antes de segui-lo como seu exemplo. Muito se fala sobre o exemplo de Jesus e é difícil encontrar alguém que não acredite que o nosso Senhor tenha sido um homem santo e extraordinário, que deve ser admirado. No entanto, por melhor que tenha sido seu exemplo, seria impossível imitá-lo se ele também não tivesse sido nosso sacrifício. Sabeis que seu sangue foi derramado por vós? Podeis juntar-vos comigo nestes versos? Ó doces maravilhas daquela cruz, onde Deus o Salvador amou e morreu, sua nobreza meu espírito seduziu, pelo precioso sangue que ele verteu. Nesse caso, vocês estão no caminho certo para imitar a Cristo, mas não procurem imitá-lo enquanto não forem banhados na fonte do sangue vertido de suas veias. E isso não pode ser feito por vocês mesmos. Suas paixões são fortes e corrompidas demais, e vocês estarão construindo sem alicerce, sem estrutura, o que fará a construção ser tão instável quanto um sonho. Vocês não podem modelar sua vida de acordo com o molde de Cristo enquanto não possuírem o seu Espírito, enquanto não forem revestidos da sua justiça. Bem, dizem alguns, já chegamos até aí. O que fazemos agora? Conhecemos nosso interesse por ele, mas temos consciência das nossas múltiplas deficiências. Por isso, agora quero lhes pedir que estudem o caráter de Cristo. A Bíblia tem se tornado quase obsoleta, mesmo entre os cristãos. Existem tantas revistas, periódicos e publicações efêmeras que corremos o risco de deixar os exames das Escrituras. Cristão, queres conhecer teu mestre?
Olhe para ele. Há um poder tremendo no caráter de Cristo, pois quanto mais você o estuda, mais se conforma a ele. Vejo o meu reflexo no vidro, vou embora e me esqueço de como eu era. Olho para Cristo e me torno semelhante a ele. Portanto, olhem para ele, estudem-no nos evangelhos, examinem cuidadosamente o seu caráter. Mas e vocês dizem, já fizemos tudo isso, mas não progredimos muito. Por isso, em seguida, corrijam sua própria cópia todos os dias. À noite, tentem relembrar todas as suas ações durante as 24 horas do dia, examinando-as escrupulosamente. Quando recebo as provas de qualquer um dos meus textos, tenho de anotar as correções à margem. Eu poderia ler cada um deles mais de 50 vezes, mas, se não anotasse as correções, quando fossem impressos, eles sairiam com os mesmos erros. Vocês devem fazer a mesma coisa. Se à noite encontrar alguma falha, faça uma anotação à margem, para que saibam onde está o problema e na manhã seguinte possam corrigi-lo. Faça isso todos os dias, observando continuamente suas falhas, uma a uma, para que cada vez mais consigam evitá-las. Uma máxima dos antigos filósofos dizia: 3 vezes ao dia deveríamos repassar nossas ações. Portanto, vamos fazê-lo. Não nos esquecemos disso. Examinemos a nós mesmos todas as noites e vejamos onde temos falhado para que possamos reformar a nossa vida. Por último, o melhor conselho que posso lhes dar é que busquem mais do Espírito de Deus, pois esta é a maneira de se tornarem parecidos com Cristo. São vãs todas as tentativas de sermos como Ele, se não buscarmos o seu Espírito. Peguem um pedaço de ferro frio e, se puderem, tentem entortá-lo. Que esforço inútil! Coloquem-no na bigorna. Peguem um martelo de ferro e batam com toda a força, sem parar, e também não conseguirão nada. Agitem-no, virem-no, usem tudo o que estiver à mão, e ainda assim não conseguirão dar a ele a forma que desejam. No entanto, coloquem-no no fogo, deixem que amoleça e fique maleável. Depois, coloquem-no na bigorna, e cada martelada terá um efeito poderoso para fazer a forma que quiserem. Do mesmo modo, peguem seu coração, frio e duro por natureza, e coloquem-no na fornalha. Ali ele será amolecido e depois poderá ser transformado como cera e moldado à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, o que mais posso dizer para reforçar nosso texto, senão que, se sois como Cristo na terra, sereis como ele no céu? Se pelo poder do Espírito vos tornardes seguidores de Jesus, vós entrareis na glória. Pois, no portão dos céus está assentado um anjo que não admite ninguém que não tenha as mesmas características de nosso adorável Senhor. Eis que chega um homem com uma coroa na cabeça. Pois não, diz o anjo, você tem uma coroa, é verdade, mas aqui elas não são meios de acesso. Outro se aproxima de manto e trajes acadêmicos. Pois não, diz o anjo, ser culto e educado é uma coisa boa, mas togas e erudição não são as marcas que o admitirão aqui. Outro dá um passo à frente, bem vestido, belo e atraente. Pois não, diz o anjo, beleza pode ser agradável na terra, mas aqui não tem importância. E então surge mais um, prenunciado pela fama e aclamado pela humanidade, mas o anjo diz: você está muito bem, mas não tem o direito de entrar aqui. Em seguida, aparece um outro, talvez tenha sido pobre, sem instrução, mas o anjo, ao olhar para ele, sorri e diz: é Cristo outra vez. Eis uma segunda edição de Cristo. Entra, entra, terás a glória eterna. Tu és como Cristo, no céu te assentarás, pois tu és como ele. Ser como Cristo é entrar no céu, mas ser diferente dele é descer ao inferno. No final, os semelhantes serão reunidos, joio com joio, trigo com trigo. Se pecastes com Adão e morrestes, estarei com os espiritualmente mortos para sempre.
a menos que ressusciteis em Cristo para uma nova vida. Então, viveremos com ele por toda a eternidade. Trigo com trigo, joio com joio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vão para casa com este único pensamento, meus irmãos, para que possam provar a si mesmo por Cristo. Se vocês são como Cristo, são de Cristo e estarão com Cristo. Se forem diferentes dele, não terão parte na grande herança. Que o meu pobre discurso os ajude a limpar o chão e exibir a palha. Sim, que ele possa levar muitos de vocês a buscarem ser praticantes da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Para o louvor da sua graça, a ele seja toda a honra. Amém.